O que é esse James Webb que se fala em todo lugar? O que tem de especial nele? Por que tem tanta expectativa em cima disso? James Webb é o nosso novo telescópio espacial e é sobre isso que falaremos nesse vídeo de hoje aqui no Achei Saturno. Antes de engajar no assunto, fortalece o canal só clicando para se inscrever e curtindo esse vídeo que vai estar me ajudando muito a trazer cada vez mais vídeos sobre esse tipo de assunto. Quando falamos de telescópio espacial, significa que será um telescópio lançado ao espaço. Então, diferente dos diversos observatórios terrestres em que temos aqueles enormes telescópios estabilizados no solo firme, os telescópios espaciais são projetados para trabalharem diretamente no espaço. Não só a estrutura dele é feita para ser algo flutuante, mas também a montagem final desse telescópio será no espaço. O motivo de construir esse tipo de telescópio é o potencial muito maior em estudar o céu profundo sem a interferência da nossa atmosfera, que é um enorme problema para as observações astronômicas. Mesmo quando o tempo está limpo, existe umidade na atmosfera e variação de temperatura dentre as camadas que atrapalham muito os resultados. Para fugir desse problema foi criado primeiramente o telescópio espacial Hubble, do tamanho de um ônibus, famoso e especialmente magnífico, que nos trouxe uma imensidão de imagens que não seriam possíveis em solo terrestre. E não precisou ir longe com o Hubble, ele foi posicionado a uma distância de 600 km da superfície da Terra. Se para você isso parece longe, saiba que é 600 vezes mais próximo do que a Lua. E se você está se perguntando se é possível enxergar ele, sim, é possível. Podemos ver o Hubble como se fosse uma estrela, um pontinho brilhante se movimentando no céu. Mas não é qualquer dia, muito menos qualquer hora. Em outro vídeo eu posso explicar sobre isso. Enfim, só falei do Hubble antes para você ter uma base para comparar as informações do James Webb. O James Webb ficará bem mais distante, a 1,5 milhão de quilômetros de nós. Essa longa distância toda é para assegurar dois fatores primordiais para o funcionamento desse novo telescópio espacial. Primeiro, que o telescópio consiga se manter a uma baixíssima temperatura, cerca de 230 graus negativos, pois senão, com qualquer pequeno aquecimento, o telescópio detecta o seu próprio calor e isso compromete os seus dados. E segundo, que não haja interferência de radiação infravermelha produzida pelo Sol, pela Terra e pela Lua. E é nessa frequência de onda que o James Webb trabalhará, o infravermelho. E como isso vai funcionar? Diferente do Hubble, que observa em espectros de luz visível ou ultravioleta, o novo telescópio espacial James Webb fará suas observações no espectro infravermelho, que nada mais é do que o calor emitido pelas galáxias no universo afora. Para isso, James Webb terá um escudo voltado contra o Sol para garantir o bloqueio da interferência dos raios solares em seu espelho principal com diâmetro de 6,5 metros, o que corresponde a 2,5 vezes maior do que o espelho do Hubble. O curioso é que esse lado do escudo virado para o Sol estará sendo aquecido a uma temperatura de 100 graus Celsius, absorvendo bastante energia solar, enquanto o outro lado, onde estará o telescópio, ficará a mais de 200 graus negativos. Esse escudo nada mais é do que um conjunto de 5 camadas de membranas engenhosamente projetadas, com cada camada sendo mais fina do que um fio de cabelo humano. E essas membranas já foram até motivo de um dos atrasos para o lançamento do James Webb, quando uma delas se rasgou e precisaram estudar perfeitamente o motivo e os cuidados para que elas não se rasgassem novamente durante o processo de lançamento do telescópio ao espaço. E isso é um ponto extremamente problemático desse telescópio, não só em relação ao escudo, mas todo o resto. Caso haja algum problema com o telescópio, não será possível ir até lá consertar, visto que estará a uma distância absurdamente longe de nós. Se algo sair errado, estaremos enviando mais de 30 bilhões de dólares ao espaço. Apesar de cada componente desse telescópio ser igualmente importante, a coisa ainda mais preocupante de todas será a montagem do espelho, que, como eu falei agora há pouco, terá 6,5 metros de diâmetro, sendo o maior e mais complexo espelho de telescópio espacial já construído. Isso significa, antes de tudo, que não dá para simplesmente comportar um espelho desse tamanho dentro de um foguete. Para garantir que isso viaje em segurança, o telescópio será levado todo dobrado, e só quando chegar lá, na distância desejada, é que ele vai se abrir, e cada um dos 18 módulos desse espelho, em forma de colmeia, vai sendo milimetricamente encaixado e ajustado. É bizarro, mas é empolgante, só aguardando para saber se isso vai dar certo, mas eu acho que sim. E vamos falar um pouco sobre esse complexo conjunto de espelhos. Isso precisa, antes de mais nada, ser altamente reflexivo, leve e resistente. Para isso, nada melhor do que o elemento químico berílio,
que além dessas principais propriedades é um excelente condutor de calor, importante para o objetivo do telescópio, e também não é magnético. Mas apesar de todos esses benefícios, o material é meio complicado de trabalhar e precisou viajar por diversos estados dos Estados Unidos para conseguir executar todos os processos de confecção dos espelhos, principalmente do polimento, que não é nem um pouco fácil nesse tipo de material. E isso com certeza custou muitos dólares e muito tempo ao projeto, mas que claro foi fundamental e necessário. Mas o berílio não é dourado e o James Webb sim. Isso porque, por fim, uma microscópica camada de ouro em pouquíssima quantidade foi banhada na superfície do espelho para otimizar e garantir uma maior reflexão dos raios infravermelhos e maior eficiência possível. Essa quantidade e formato das 18 partes do espelho que compõem o espelho primário não foram escolhidas assim aleatoriamente. O primeiro fator é que, dividindo em módulos, há uma maior praticidade e segurança em carregar o telescópio em um foguete para poder enviar ao espaço. E esse desenho específico de colmeia permite uma leve mobilidade entre as partes para conseguir formar um ângulo perfeito que ajuste o foco de cada imagem visualizada, o qual varia de acordo com a distância, e assim, com esses recursos, consiga atingir distâncias mais profundas e com o máximo de qualidade possível. Atrás de cada módulo há um motorzinho que exerce essa mecânica para um ajuste isolado de cada parte do espelho independentes. Além do espelho primário, que é esse grandão que eu falei até agora, tem também o espelho secundário, construído na geometria perfeita para pegar essa imagem absorvida no primário e refletir ela num receptor, um computador, que vai processar essa imagem e enviar para nós aqui da Terra. Agora o principal, o que vamos ver com esse telescópio? O espectro infravermelho, como eu já falei, é o calor que cada corpo emite, cada estrela, galáxia, aglomerado, nebulosas e tudo mais. Por isso a importância desse isolamento e dessas proteções com o telescópio James Webb, para que não haja nenhuma interferência nos dados coletados. E o mais surpreendente é que, observando através desse espectro infravermelho, será possível enxergar aquilo que os olhos e as câmeras não captam. Por mais tempo que você deixe uma câmera exposta, captando o máximo que conseguir, aqui na Terra ou no espaço, você nunca vai conseguir captar o espectro infravermelho, porque ele não é visível. E por esse comprimento de onda, um leque enorme de observações são possibilitados. E por mais que isso seja um pouco complicado de explicar de uma maneira rápida e fácil, o que a NASA nos garante com essa história toda é que seremos capazes de obter imagens de lugares absurdamente distantes. Mas calma, vamos falar direito sobre essas distâncias agora. Como eu já expliquei em outro vídeo sobre o céu ser o passado e as distâncias entre as estrelas, que eu te aconselho a assistir assim que terminar esse vídeo, a distância entre nós aqui da Terra e qualquer outro lugar no universo é tão grande que a luz entre esses lugares distintos demoram anos, milhares, milhões ou bilhões de anos para sair de um e chegar até o outro. E com essa tecnologia toda do James Webb, o alcance máximo possível de observar é de 13 bilhões e meio de anos-luz. Calma, presta bem atenção nisso. Seremos capazes de alcançar imagens de objetos que emitiram calor há 13 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E o grande ponto desse valor é que o tal Big Bang, a hipótese maior de formação do universo, ocorreu, segundo os cálculos mais recentes, há 13,7 bilhões de anos atrás. Ou seja, segundo essas medidas, estaremos observando o universo em seus primeiros 200 milhões de anos após o Big Bang. Isso pode até parecer muito tempo, mas em relação ao estimado período em que vivemos hoje, estaremos observando o primeiro 1% da história após o Big Bang. Essa será, sem dúvidas, uma viagem inédita ao passado do universo, coisa que a nossa ciência ainda nunca experimentou com tamanho alcance. Se essa parte não está ficando muito clara para você, assiste o vídeo sobre as estrelas que eu acabei de falar e eu ainda vou trazer mais alguns vídeos especificamente sobre esse lance em particular do telescópio James Webb e essa viagem ao passado. Além dessas observações, James Webb também vai estudar a evolução das galáxias, formações de estrelas e planetas, busca por dados de exoplanetas possivelmente habitáveis e substituir em partes funções do telescópio espacial Hubble. Enfim, é uma imensidão de informações igualmente empolgantes que o James Webb irá coletar. E é por isso que é considerado um marco da Era de Ouro na astronomia para a humanidade. As expectativas para esse telescópio é que a ciência avance em passos largos, com descobertas inimagináveis e esclarecimentos fundamentais para a compreensão de tudo que vivemos estudando e que ainda não temos respostas.
Essa será a nossa maior ferramenta para conhecer melhor o nosso universo e a história disso tudo. O lançamento está previsto para o final de dezembro de 2021, então logo estaremos mergulhando de cara no universo. Agora eu quero que você comente aí embaixo qual é a sua maior expectativa com esse novo telescópio. Descobrir novos exoplanetas, descobrir como foi a infância do universo, novos tipos de galáxias, novos tipos de estrelas. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que se interessa por esse tipo de assunto e que vai gostar de saber sobre o telescópio espacial James Webb. Se inscreve no canal, curte, comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu!